Olá, amigos. Ontem à noite eu conversava com um grande amigo meu, General Lima, um brilhante oficial oriundo da arma de artilharia, a minha arma, e que comandou a 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Rondônia. Aliás, foi o primeiro cargo dele assim que saiu general. Então ele conhece bem Rondônia e ontem ele estava me contando um caso bem pitoresco de um governador do estado de Rondônia, na época território de Guaporé, né? No tempo do regime militar, que não constava da galeria de fotos de ex-governantes. Pularam ele porque era homossexual. Na época, 1964, isso era um crime. Hoje, de repente, ganharia uma medalha ou duas. Eu vou ler aqui alguns trechinhos, mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que tem a matéria completa, inclusive do assassinato dele. É interessante, fizeram um romance. Vale a pena ler. Mas como eu sei que a maioria dos meus amigos são preguiçosos e não gostam de ler, eu vou só ler uns trechinhos. Ele tornou-se insensível. Uma curiosidade. A fotografia de Anacreonte Cury Gomes, olha o nome do artista, Anacreonte. É esse que está aí na foto. E esse texto... Daqui a pouco eu chego lá. Esse texto tem um erro. Fala que ele é de engenharia. Tá vendo ali? O pessoal chama aquilo de bombinha. Não, aquilo não é bombinha. Aquilo é uma espécie de... Não é lampião, não. É um negócio com braseiro, né? Que os canhões de antigamente tinham para poder acender a mecha. Então todo canhão tinha um pote desse aí com braseiro. O pessoal chama de bombinha. Fazer o quê? Inclusive, conheço muito coronel de artilharia que chama de bombinha. Não é bombinha e também não é lampião. Esqueci agora a palavra, mas sabe? Tem duas argolas para você com ferro você poder segurar e ali tem um braseiro. Então, na hora do tiro, você vem com a mecha, acende ali e fica preparado para disparar. Os canhões de antigamente tinham um buraco chamado ouvido. Você botava a pólvora, ele se comunicava com o tubo onde estava a carga. Então você chegava com a mecha no ouvido e catapumba. Então era... Bom, quem lembrar o nome, depois nos comentários bota aí, porque velho não tem mais memória. Deixa eu voltar à leitura do texto. Testículo. Ele tornou-se insensível, já havia dito. Uma curiosidade, a fotografia de Anacreonte Cury Gomes não consta da galeria dos ex-governantes de Rondônia. É como se ele não tivesse existido e nem governado, de fato e de direito, o território federal de Rondônia. Na verdade, Guaporé. Certo que ele foi interventor às custas de manobras, mas foi. Porque o governador anteriormente nomeado por Jango, Abelardo Mafra, estava preso, enquanto que o interino, Eudes Campomise, bacharel em Direito que ocupava o posto de secretário-geral no governo de Abelardo, e segundo na hierarquia, porque na época não havia vice-governador nos territórios federais, estava afastado por força de um atestado médico. Atribui-se ao capitão Gay ter exercido pressão para que o interino se afastasse, forjando-lhe uma doença que não tinha, o que Eudes admitiu, temendo também ser preso. Então, vocês viram que é interessante. O texto desse artigo, que eu deixarei na descrição desse vídeo, é: personagem de romance inspirado no capitão Gay que governou Rondônia. Olha que coisa pitoresca. O escritor e dramaturgo paulista, radicado em Curitiba, Edilson Pereira dos Santos, acaba de lançar um romance baseado na história com H minúsculo, Mi Puerto Viejo Querido, meu Porto Velho querido,
Livro relata o que aconteceu em Porto Velho em 1964, quando do início do regime militar no país. Na época, chegou a Porto Velho um carioca anteriormente designado por 27º Batalhão de Caçadores de Manaus AM. Eu hoje falei 27º por causa das reclamações em massa do meu pessoal, mas pelo amor de Deus, Milico não fala 27º. Milico fala assim, ó, 27 Batalhão de Caçadores de Manaus, tá? É assim que se fala. Não é só no Exército, não. Acredito que nas outras forças também. Mas vamos voltar. Mas acabou alocado para Rondônia. O capitão de engenharia Anacreonte Cury Gomes, então um erro aí do escritor. Tá vendo as bombinhas? O cara é de artilharia. Que no romance de Edil se inspirou o personagem Policrates. Na vida real, em 64, o capitão era um moço de 29 anos, forte, branco, cabelos pretos, 1,73 m, um tanto quieto e misterioso, graduado engenheiro militar da turma de 59 da Escola Técnica do Exército, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Ele podia ser graduado em engenharia, em medicina, em não sei o quê, mas ele era um militar da arma de artilharia. Está aí a foto do uniforme dele. Depois de formado, passou uma temporada no Nordeste, voltou ao Rio, de onde embarcou no dia 13 de março de 64 para o Norte, a bordo do navio Princesa Leopoldina. Poucos dias depois, 1º de abril, era deposto o presidente João Goulart e os militares assumiram o controle da nação. De Manaus, o capitão seguiu para Porto Velho de avião, indicado como interventor federal pelo presidente da República, general Castelo Branco, botou banca. O que ninguém sabia, ou fingia que não, era que Anacreonte Gomes havia sido enviado pelo Exército ao norte do Brasil como forma de puni-lo, ou poupá-lo, por conta de um escândalo iminente pelos casos de pederastia protagonizados por ele na cidade maravilhosa. É grande, tem só aqui, deu quatro laudas que eu imprimi, mas não vou ler isso não, vou poupar vocês. Como eu disse, tá na descrição desse vídeo. E aqui, Palácio Presidente Vargas. Acredito que seja o palácio do governo lá em Porto Velho. Eu não conheço Porto Velho, uma das poucas capitais do Brasil que eu não conheço. Tá? Erro do General Lima. General Lima, ele podia ter me convidado quando ele comandava lá a 17 Brigada. Não convidou, agora é tarde. Inês é morta. Amigos, a história é interessante. Capitão gay. Não vou dizer se a moda pega não, porque um amigo meu, muito querido, já na reserva, claro, veterano como eu, ele costumava brincando dizer o seguinte: quando eu entrei para o Exército, aliás, quando eu também entrei, nós entramos juntos, mesma época, 63, 64, por aí, era proibido ser gay, né? Chamavam de pederastia. Hoje, LGBTQIA+, eu não entendo lufas desse troço, juro que eu não entendo. E se eu fosse gay, nada contra. Eu tenho muitos amigos, inclusive gay, gosto muito deles, principalmente aqueles que são respeitosos, não gosto daqueles escandalosos que ficam se beijando em público. Mas, tudo bem, cada macaco no seu galho, não era isso que eu ia falar. O meu amigo dizia que quando entrou para o Exército era proibido ser gay. Depois, nos anos atuais, passou a ser tolerado. E ele picou a mula, caiu fora, foi para a reserva, se mandou antes que passasse a ser obrigatório. Isso é só uma piada, amigos. Um abraço a todos.